Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Robson Santos e vou apresentar para você o primeiro. Esse aqui é o início de grandes outros, um nome muito especial. Pode pensar, pense bastante, porque aqui a gente vai desenvolver um bom trabalho de entretenimento, informação, assuntos, debate, e a idealizadora desse programa, desse canal, é uma amiga muito especial. É uma mulher em especial. É uma mãe, é uma filha, é uma amiga, é uma esposa. E ela faz um destaque para a gente, idealizando tudo isso. E vocês vão conhecer comigo, Paula Trevisan. Oi, Paula. Oi, sou eu. Bom, Muita Paulinha, coisa aí, hein? tem bastante coisa. Eu chamo de Paulinha, tá, gente? Eu sou amigo da Paula há muito tempo. Mas, Paulinha, esse podcast novo, nosso, iniciando hoje, que vai ter bastante corte, então aproveita que vocês vão rir, mas a gente vai discutir alguns assuntos, um tópico bem emocional. E é gostoso, é um bate-papo super entre amigos. Paulinha, eu já te conheço uns bons anos, Isso, né? bons Não anos. vamos falar, senão a Não, gente se entrega aqui, aí não é pode. complicado. Mas esses bons anos que a gente se conhece, a gente sabe que a gente sempre tem um lado emocional, e é um lado emocional que eu admiro muito em você. E para quem te acompanha, assistiu há pouco tempo um vídeo seu de uma declaração para o seu pai, mostrando uma gratidão para a família. Isso me emociona. E vai emocionar muita gente, como eu também sei que emocionou muita gente que assistiu. E eu acho que isso é a base de toda a nossa estrutura, família. Me fala o quanto de gratidão tem naquilo que você mostrou para a gente. A gente sabe que tem muito. E você expressar aquilo tudo para todo mundo foi muito legal. Coisa que nem todo mundo consegue fazer. Tem muita vontade, mas não consegue. E lógico, seu pai é um cara especial. A gente conhece. E vem da educação também. E tem uma base familiar. Você vem de uma base familiar sólida. E isso é gostoso de a gente ver. E é de admirar. E esse é um orgulho, um dos orgulhos que eu tenho de você. Me fala um pouquinho desse sentimento de fazer aquele vídeo. Ah, não tem o que falar. Complicado É falar, complicado. porque não dá para você quantificar o quanto tem de sentimento naquele vídeo, né? O quanto de valor é agregado àquele vídeo, porque ele Ele é emocionante, não é? Para mim foi. Eu vou até deixar você respirar um pouquinho, mas falar, para mim foi. Para é mim que foi. falar do meu pai é complicado. Complicado assim, porque eu sou muito ligada. Ele sempre foi, e é ainda, porque está aqui conosco, Claro. né? A base. Dá dor de barriga, é para ele que a gente corre, né? As alegrias é com ele que a gente divide. Tem um jeitão tosco, pela questão até da idade dele, né? Às vezes a gente. Muita diferença de geração, né? Mas ele é a base de tudo. A gente até brinca que ele é até a base da criação da nossa filha também. Porque a gente brinca até que ele é o sênior Uber hoje. Sênior Uber. Boa. Boa. Porque ele é que faz tudo. Ele corre, ele leva, ele vai buscar. Às vezes precisa levar no médico e a gente está no meio de uma reunião, no meio de alguma coisa. Eu e o Marcelo. Pode ligar que o vô leva, o vô cuida, o vô traz. Né? Então ele sempre foi a base. E sempre me passou muito valor. Valor humano, valor de caráter. Ele é minha mãe também, né? Claro, claro. Claro, mas ali foi um vídeo para ele, aniversário dele. Porque eu acho que hoje tá tão difícil você ter uma família unida, com valores, né? E se preservando os valores, que foi a oportunidade que a gente teve de valorizar ele e fazer aquele vídeo. E já escutei muito das pessoas, nossa, emocionou, nossa, lembrei do meu pai, né? Algumas pessoas, nossa, lembrei do meu professor, que foi muitos anos aí, ele teve na área da educação e fez a diferença na vida de muita gente aqui na Praia Grande também. Claro.
E aí com ele que eu aprendi idealizei a minha trajetória. Eu acho isso bacana, Paulinho, porque é, a referência paterna ela é muito salutar e todo mundo gosta, né? Pô, eu conheço o teu marido há mais de 30 anos, Marcelo. Mais, né? Marcelo está aqui no estúdio assistindo com a gente. São poucas vezes que a gente consegue nutrir amizade de tanto tempo. E às vezes eu vejo o Marcelo também pentelhando, né? Que é normal, né? O genro sempre dá uma cutucada no sogro, isso é uma coisa natural e eu acho isso super bacana, é engraçado, é gostoso isso. Mas o que você fez, Paula, algumas pessoas fazem, não com o destaque que notório que foi, mas tem muita gente que tem a vontade de fazer isso e talvez faça ou não faça por falta de coragem, ou falta de iniciativa, ou com medo do que as outras pessoas vão falar, né? Aí você não põe de coração aberto. Mas ao mesmo tempo é interessante porque é, é, eu já vi gente compartilhando aquilo, dizendo isso tudo é o que eu queria dizer para você, pai. Então, o que você fez representou muita gente. Muita gente queria fazer. Ou quer, isso não significa que não vai fazer, hein? Eu Com acho que a gente vai certeza. ver mais coisas assim, mais apresentações dessas, mais dedicações dessas, do que o que a gente já viu. Né? Não é uma coisa que a gente vê constantemente. Deveria. Se a gente falar de gerações, a nossa geração, que é do século passado, a gente não falar que assim que é nossa idade, mas poxa, do século passado, do século XX, mas a nossa geração trabalhava de uma maneira diferente, né? Os nossos pais eram muito mais é, próximos, né? E a gente dedicava e olhava para os nossos pais, até pelo olhar já sabia se a gente ia tomar uma chineladinha, uma Mas, cintada, alguma coisa assim. Robson, o que eu vejo que aconteceu, que acontece hoje nos grupos sociais aí, das diferenças de gerações, é que quando nós éramos crianças, os nossos pais olhavam pra gente e a gente tinha uma admiração e um Era, respeito por é, eles muito grande, né? A gente enxergava os nossos pais como super-heróis mesmo, né? Então eles falavam, a gente não questionava, às vezes a gente fazia birra assim, porque toda fazia, criança é normal, fazia. adolescente também entra nessa fase, né, de querer fazer os 18 anos, para não ver a hora de fazer 18 anos para pegar o carro e poder sair, idealiza o mundo, né? Mas a gente respeitava. A gente olhava para os nossos pais e enxergava dentro do olho deles e a gente tinha receio de decepcionar. Hoje, o que eu observo muito nos jovens de hoje em dia é que eles estão enxergando os pais como amigo. E amigo a gente não tem medo de decepcionar. Amiga da gente decepciona e troca, né? O pai e a mãe, não, a gente não troca e a gente não pode decepcionar. Porque eles são únicos, Claro. eles são a base. Então, eu acho que aí é uma das coisas que eu aprendi muito com os meus pais. E sempre quando eu ia fazer alguma coisa, eu tinha receio de decepcioná-los, não de errar, mas de decepcioná-los, né? Eles me julgarem. A sociedade eu nunca fui muito ligada, não. Se estão falando, se não estão falando, eu nunca. Eu ainda brinco que ninguém paga minhas contas, né? Quem sempre pagou minhas contas foram meus É pais e verdade. hoje sou eu mesma. Então, o marido. Mas a gente é uma parceria. E aí eu sempre fiquei nessa questão de, de não querer nunca decepcioná-los. Eu acho que eu não decepcionei, né? Uma das coisas que eu coloquei no vídeo é a gratidão que eu tenho por ele, né? Pelo meu pai, pela minha mãe, de primeiro ter me dado a vida, segundo, de ter me dado uma boa base emocional, né? E educacional. Uma das coisas que meus pais sempre valorizaram por eles serem da educação e sempre falaram que a única coisa que a gente deixa para alguém é o estudo. Os bens materiais vêm, né? A gente não tem garantia de que vai deixá-los, mas um estudo, uma boa base emocional e educacional é primordial. Então é isso que eu sempre trabalho com a minha filha hoje, né? Sei que é uma geração totalmente diferente, é muito mais complicado, muito mais complexo, né? Eles têm o mundo na palma da mão, nós não tínhamos, né? Nada. Inclusive, ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela falou para mim, ela falou, nossa, eu tenho saudade de quando a gente ia para a biblioteca fazer trabalho.
Falei, nossa, e era rico aquele que tinha a Barça, né? Em Exatamente, casa, é. porque senão a gente tinha que ir para a biblioteca, Delta Larousse, essas coisas, né? folhear livros e tal. Então é uma geração que tem tudo na palma da mão através de um celular. E aí elas estão se perdendo muito. É, bastante. Eu estava um dia conversando com um amigo, a gente estava discutindo sobre aprendizagem. E na nossa época é o que você falou, a gente ia para a biblioteca, escrevia muito, né? Porque não tinha grana para tirar uma cópia na Xerox, né? Não tinha. A gente pegava emprestado, lia, tinha que devolver, eu deixava um calçãozinho, um dinheirinho depois. E discutindo isso, a gente estava conversando e a gente tinha visto um vídeo de um professor antigo falando sobre a atualidade. Ele falou, gente, a maneira de aprender hoje é muito diferente, mas talvez o método do passado ainda tem valor hoje. No que sentido que ele diz isso? Ele dizia que para você aprender é muito mais fácil você exercitar a aprendizagem, ou seja, escrevendo o que você está aprendendo, do que digitando o que você está ouvindo. Então, por que que ele dizia isso? Porque quando você digita, a memorização daquilo está indo para o cérebro do computador, está indo para HD. Quando você escreve e lê o que você escreve, está indo para a sua HD. E você sabe por quê? Falei. Vínculo emocional. Ai, Quando você escreve, você ativa vários neurônios e tal, e vai direto para uma área do cérebro que tem a ver com a emoção. Até quando você está com raiva, o professor te dá aquele texto gigante e tal, é tudo voltado para a área emocional. então, E a aprendizagem tem muito a ver com emoção. exatamente. Dito isso, a gente pensa o seguinte: essa geração de agora, ela tem um desequilíbrio emocional de aprendizagem, comparando o que a gente tinha na nossa época? Muito, Muito, né? muito. Porque Hoje, eu entendo porque o meu método de aprender, eu uso ele até hoje. Lógico que a gente vai aperfeiçoar com a tecnologia que a gente tem, com as coisas mais fáceis que a gente tem de aprender ou de obter informação para se desenvolver. Mas hoje a gente percebe que aquilo que você falou agora há pouco, de ter a base familiar emocional, ela contribui muito, acho que na base do crescimento e do conhecimento, na hora que a gente está aprendendo as coisas. E eu percebo que com essa tecnologia que tem hoje, com a facilidade do conhecimento, não é tão bem degustada ou aproveitada como era antigamente. Muito mais do que isso que você acabou de falar. Hoje você, escrevendo, você mexe com vários neurônios, e hoje o pessoal está mais digitando, e lousa digital, não tem cópia, não tem ditado, não tem nada disso, né? na verdade, o que está acontecendo com esse monte de tecnologia, até eu fiz um vídeo falando sobre isso já, a questão de valores, né? O jovem hoje, ele se perdeu e ele vive sobre a influência de influencers. Então, ele não se preocupa com a vida dele, né? Ele não se preocupa com o futuro, ele é imediato. Ele é imediatista, ele quer o agora e tal. E aí ele se nega a aprender. Porque você pode aprender com toda essa tecnologia, você É. pode desenvolver o seu emocional da aprendizagem até com o uso de músicas, né? Tem vários estudos que falam que você aprende muito e desenvolve muito melhor seu cérebro dentro da área de exatas com músicas clássicas, né? Ativação de Sim. neurônios. Se aprende muito com a língua portuguesa, apesar de eu não ser muito fã, mas a batida ela tem uma conexão. Um funk, você criar o funk dentro das regras de gramaticais, a criança aprende. Por que que ela aprende? Porque ela cria vínculos emocionais, né? E ninguém entende isso, ninguém ensina isso hoje, porque as crianças não estão preocupadas com o que nós, na teoria deles, velhos, né? Estamos querendo ensinar, porque os influencers hoje, de 16, 17 anos, mostram uma vida muito fácil, sem precisar do estudo, sem precisar do aprendizado, sem precisar ser crítico. Eles te dão pronto e você não precisa criticar, você não precisa argumentar. Tá ali, e você leva isso como verdade absoluta. Então, trabalhar o jovem, de que ele precisa ser um jovem crítico, que ele precisa saber argumentar, que ele precisa ter base para isso, porque não é só falar eu não concordo e pronto. Não, eu não concordo, mas devido
vários fatores, né? Então tá muito complicado, mas não é impossível trabalhar, mas tá difícil, porque a maioria das pessoas não tem a base emocional em casa. É. Eu percebo isso porque relatos que a gente escuta de amigos e tudo, e de professores, né, de educadores e tal, e por relacionamento a gente acaba escutando algumas coisas que parece que as coisas se invertem, né? Parece que hoje a tendência é que imaginar que a escola não dá só conhecimento, ela tem a obrigação de dar educação. E a educação ficou baseada numa coisa muito genérica. A educação não está baseada no saber. A educação é tudo. Ou seja, eu pego meu filho, coloco na escola, lá ele vai aprender a falar muito obrigado, desculpa, né? Toda a cortesia que a educação nos coloca, e o saber fica meio que em segundo plano. Para a família que colocou o filho lá. Então, meu filho tem que sair lá de inteligente e extremamente educado, mas chega em casa ou chega no meio familiar, o desequilíbrio emocional que há em algumas famílias e tudo contrapõe a essa situação. Então, realmente eu acho que na minha visão, talvez seja um desequilíbrio emocional, tanto de educação familiar quanto de conhecimento escolar, né? São duas coisas que se equilibra de um lado, pode desequilibrar do outro e vice-versa. É que na verdade eu encaro assim, que você só vai conseguir que tudo trabalhe junto se você tiver três pilares, né? Que é a família, Sim, a educação como instituição, claro, escola e uma religião. perfeito. Se você não tiver esses três pilares trabalhando junto, com convicção, com parceria, com coesão e coerência, De alguma forma fica de algum desequilibrado, jeito né? vai desequilibrar e alguém vai sofrer. E infelizmente nos dias de hoje quem sofre é a escola. É. E sofre na ponta e sofre o próprio professor, né? Que ele tenta, com toda a força que ele tem, com todo o conhecimento que ele tem, tentar criar esse equilíbrio na ausência de um desses pilares. Mas eu vou pedir para a produção, depois vocês colocam um link aqui, que a gente está falando em tecnologia. A Paula experimentou um desses óculos virtuais 3D. Depois vocês colocam aí, vocês vão ver que é difícil a gente se adaptar com a evolução das coisas. Mas, Paulinho, quando você colocou aquele óculos, que foi um aluno que te deu, né? Foi ali para você testar, experimentar. Me fala o que que é mexer com a tecnologia do jovem hoje. Eu vou falar pra vocês. É uma coisa de louco. É coisa de louco, não, coisa de louco eu vi, porque Aquilo é eu coisa de rachei de rir. louco. Não, eu rachei de rir. Eu brinquei naquele vídeo e é verdade, aquilo lá não é de Deus, não. Você vai para um mundo totalmente paralelo. Ele é muito legal, é uma experiência ímpar, né? Foi uma experiência assim, muito bacana. Porém, me preocupa. Por que que me preocupa? Porque naquele mundo eu posso tudo. É, E aí, se aqui nesse mundo real eu não consigo e eu me frustro sempre, e hoje uma grande preocupação que a gente tem na área da psicologia, né, conversando com pessoas da área e tal, eles falam que hoje os pais não permitem que seus filhos se frustrem. Hoje não pode ser frustrado. Então, naquele mundo virtual, dentro da tecnologia, do óculos 3D ou dos avatares que hoje tem, né, se fala muito, eu não me frustro, porque lá eu posso tudo. Lá eu sou um super-herói. Lá tudo eu consigo. E aí você fica preocupada. Eu fico preocupada, né? Porque esse jovem vai saber lidar com o real quando tiver que voltar para o mundo real dele. Então isso está me preocupando muito, porque os jovens estão se tornando depressivos. E o índice de depressão, o índice de suicídio infanto-juvenil está muito alto no nosso país, né? Porque é necessário frustrar. Quantas vezes a gente não foi frustrado na nossa infância, na nossa adolescência? claro, claro. Eu não esqueço, eu tinha uma amiga que, nossa, quando ela lançou lá nos anos 80 a mobilete, né? Tinha da Caloi, então, que era o máximo. Eu tinha uma amiga minha que ela podia ter. Então ela ganhou uma do pai. E eu cheguei toda empolgada, pedindo pro meu pai uma também, né?
Ele olhou pra minha cara e fez assim: não vou dar. Não posso e não vou entrar nessa dívida agora. Nossa, momento de revolta, né? Adolescente revoltada, sai brava, né? Fala que não vai mais comer, faz greve de fome. Normal de todo adolescente, desde a nossa, lá, você falou do século passado, Século passado. desse século também é a mesma coisa. Mas para mim foi interessante, foi importante esse não. Porque eu aprendi a lutar pelo que eu quero, eu aprendi a buscar o que eu desejo, que eu almejo, né? E hoje os jovens não buscam, eles não lutam, eles querem para ontem e se o ontem não acontece, ou ele abandona ou ele se isola. Ou ele abandona o sonho e vai tentar buscar um outro que seja mais fácil, ou ele se isola do mundo e tá tudo bem. E aí ele vai para essa tecnologia, né? Que lá ele pode, lá ele Sim. ganha, lá ele conquista tudo que ele quer. Então isso é preocupante. Usar essa tecnologia na área da educação é maravilhosa, porque você pode viajar o mundo através de um óculos, né? Você pode conhecer lugares que você talvez não vá conseguir chegar através de um óculos. Isso é maravilhoso. Mas é uma experiência assim muito louca pra gente que não está acostumado. Nossa, é uma sensação muito, Eu percebi no vídeo, por isso que eu tô muito, falando. Gente, assista o vídeo que vocês vão dar muito risada. impressionante. Mas, ó, Paulinha, depois, produção, faz um favor para mim, coloca a foto de uma mobilete e a foto das motinhas elétricas. Para a turminha dos alunos aqui, o pessoal do colégio, conhecer um pouco o que, que é da nossa época e o que, que é da época de vocês agora. Qual que era o nosso divertimento quando a gente tinha. Lembra disso, Paulo? É, E era difícil. Vocês vão ver as fotos, a comparação do que era a tecnologia da nossa época, o que a gente almejava ter, com muito, né? Muito suor, sufoco, né? suor, e Pouco, hoje a gente vê todo trabalho. mundo andando de motinha elétrica por aí. Mas, seguindo essa ideia, hoje o jovem está vivendo esse mundo que talvez ele não se esforce para ver, por exemplo, nesse óculos que a gente está falando, ou na própria internet, ele conhece o Egito, conhece a Itália, conhece tudo que ele possa conhecer e até surfa, né, virtualmente nesses ambientes, né, sem instalar. E talvez ele não busque esforços ou conquistas para ir ver fisicamente como é que é. Esses dias eu achei gozado porque você vai conhecer as pirâmides do Egito, Quéops, Khafre e Miquerinos, e na minha época, o que, que vinha na imagem? Vinha o que tinha de livros, de fotos e aquele deserto em volta, né? Hoje não. A cidade do Egito Colado. é colada. Você, né, você dá a janela do seu hotel, já vê a pirâmide ali, você desce, anda, ou pega um ônibus e vai até a pirâmide. Fala, meu Deus, o que, que é a evolução humana? Mas nesse raciocínio, o jovem, de um tempo para cá, ele criou uma responsabilidade mais madura, vamos dizer assim. Hoje, um jovem com 16 anos toma uma decisão que pode mudar o resultado de um ente importante do nosso país, né? De uma pessoa importante, de um líder para o nosso país, porque ele vota, ele tem a opção de votar. E, ao mesmo tempo, a gente enxerga outras irresponsabilidades que existem nesse decorrer dessa época. Então, tem muita liberdade, tem muita libertinagem, às vezes pouca orientação e mais propagação. Está muito mais preocupado com o que os outros acham de mim e que me curtam e que me compartilhem e me sigam, do que aderir a um conhecimento mais profundo ou aprender mais coisas. Nesse comparativo, no meio escolar, na tua área, como está o jovem e a responsabilidade de 16 anos dentro da escola? Como é que você enxerga esse jovem? Tá bem complicado. Hoje, o jovem de 16 anos, claro que existem as exceções, mas ele está muito ligado aos seus direitos e está esquecendo os seus deveres, né? Então, eu tenho direito a tudo, porque infelizmente a gente tem um sistema de leis e de coisas no nosso país que ainda é muito falho, deixam lacunas. Mas ele esquece que ele tem vários deveres, né? Um jovem hoje
Eu nem falo dos de 16, mas eu falo de toda a juventude. Ele perdeu a responsabilidade sobre a sua base. Ele não tem responsabilidade de estudo, né? Ele não se frustra porque tá bem complexo. Ele não aceita ser frustrado porque a frustração dele vai dar problema em casa, e vai dar dor de cabeça, né? O cobrar um filho dá dor de cabeça, né? O falar não. Eu sei porque eu tenho uma pequena de 11 anos e, nossa, Uma grande pequena, né? para fazer ela estudar, eu sei que vão várias horas da gente ter que sentar do lado, ter que fazer lição. Então, isso requer uma certa dedicação, né? Que hoje, infelizmente, as famílias não têm esse tempo. Elas estão tão preocupadas com o estar na mídia, que o estar do lado do filho sem a mídia, sem o celular, sem nada disso, dá um desgaste emocional na família. E aí o jovem pega isso e eles são muito ligeiros, gente. Eles são muito safos. Ele acha que o estudo é só mais uma etapa para o mundo adulto. E aí ele não se dedica. Quando ele vai enxergar que aquilo era importante? Quando a maioria vai ou para o mercado de trabalho, né? Ou para a universidade. E aí eu recebo muito ex-aluno chegando lá na escola e fala assim para mim: pô, tia, que saudade das suas broncas. Nossa, se eu tivesse estudado o quanto que a senhora falou para mim estudar tal matéria, hoje eu não estaria tendo tanta dificuldade na faculdade. Ou então, nossa, tia, aquilo que a senhora falou para a gente focar aqui é exatamente o que eu estou vendo lá. E estou com sucesso. Então, essa visão que eles não têm aos 16, aos 17, aos 11, eles só vão adquirir com a maturidade. E a maturidade aí é só com a vivência mesmo, né? É difícil você É difícil. trabalhar isso. A gente percebe isso porque eu acho que a gente tem dois níveis aí. A gente tem talvez aquele jovem muito mais antenado em tecnologia, e aí está pensando mais em propagação, mas ao mesmo tempo também a gente tem aquele jovem que está pensando até em empreendedorismo, né? Tem jovem já está pensando em ganhar dinheiro até dentro do próprio meio digital, né? A gente percebe isso, tem gente que tem boas cabeças, enxergam oportunidades e dali vai crescendo, como a gente já viu bastante gente de sucesso. O que é estranho é a gente ver que tem jovens sendo influencers. Aí tu fala assim, poxa, eu entendo que uma pessoa que vai influenciar outra é uma coisa assim meio que por imposição, né? Eu não consigo colocar um título de influencer em mim, por exemplo. Eu não vou influenciar ninguém. Eu posso dar a minha opinião, dar a minha experiência de vida do que realmente aconteceu, com fatos e dados. E quem está escutando, quem está ouvindo, se já passou por isso ou vai passar por isso, vai formar uma opinião e vai usar como um conhecimento para que desviar dos caminhos das pedras e daí vai. Então é muito difícil, né? Porque quando você vê um jovem dando opinião de algo que talvez não viveu, e com certeza não viveu, porque a gente está falando de gente de 16, 17, 18, 19, 20 anos, diferente de pessoas de 30, 40, 50 anos que viveram evoluções. E aí que eu acho que é o ponto principal, quando a gente fala de evolução, é porque as pessoas que adquirem um conhecimento de épocas diferentes, eu acho que ela tem mais estrutura emocional, baseando naquilo tudo que você falou. Por quê? Porque a gente viu evolução. Eu e você, nós vimos TV preto e branco. Eu e você vimos Ah, não vi fita não. cassete. Viu sim. Não, Vi viu? nada. Não, Não, viu? eu sou Viu? novinha. Não. Então a gente viu orelhão, né? Ficha telefônica, a gente viu a nossa diversão, os meninos era fliperama, né? Era uma coisa que é diferente do que hoje. Hoje o pessoal tem videogame e tal. Mas essa evolução que a gente assistiu, ela colocou duas maneiras. A gente tinha aquela maneira de a base familiar, e aí os pais, entre aspas, rígidos na educação, um pouco mais firmes, e tem aqueles pais que falam: ah, o que meu pai foi rígido comigo, eu vou ser mais ameno com meus filhos e vou tentar dizer menos não, que é o que você estava falando agora há pouco. É difícil dizer não para essa geração, né? Para ele entender. É difícil mostrar para ele que a frustração é um aprendizado.
É difícil mostrar para ele que às vezes uma falha, uma negação é um aprendizado. Para ele se torna um ato que pode abalar ele psicologicamente. Então, nessa evolução e vendo essas coisas que passam, é difícil a gente entender que uma pessoa de 16 anos consiga influenciar outras de 16, 15, 20 e vice-versa, nessa proporção. Porque não É, viveram evolução. Hoje em dia não tem evolução nenhuma, né? Hoje em dia mas não tem nada novo, nada novo. então, mas é que esses influencers, na verdade, eles não são baseados em evolução, em base de dados científicos, nem nada assim, né? Sim. Eles são influencers de moda, eles são influencers de canais digitais, eles são influencers de como ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, Poxa, e se tivesse né? na minha época isso, Então, viu? eles são influencers que se você parar para analisar, é o que eu falo muito eu falo muito porque eu converso com a minha filha sobre isso, é que ela precisa entender qual é a origem desse influencer, Exatamente, né? E se exatamente. aquilo tudo que está na mídia é real, porque tem muito influencer que tem uma mídia, uma vida de mídia digital, mas não é a vida que ele tem dentro de casa, aquilo que ele vive ali, o dia a dia, né? Eles têm muito para ensinar, por mais que tenham pouca idade, né? Eles têm para ensinar. Tem uma influencer aí que a minha filha até estava discutindo comigo esses dias, que ela fala da importância do ensino, pela origem dela, onde ela chegou, e a importância do inglês na vida dela, porque é uma atriz mirim que está se destacando aí e conseguiu entrar na Marvel, né? E ainda eu brinquei com a minha filha, eu falei, então use isso como influência e me ensine o inglês que você tem para que a gente possa conversar o básico dentro de casa. Ainda ela brincou, ela falou, ai que bom, porque daí eu não ensino pro pai, a gente começa a conversar só em inglês e fica só nosso segredo. Falei, ah, isso é O ótimo. homem vai ficar bravo, hein? Mas você tem influencers de qualidade com pouca idade. O problema é que para você seguir um influencer, você tem que saber qual é a sua origem e se aquilo é real, né? Porque de repente tudo que é vendido na mídia, torna a falar, na mídia, no campo digital, tudo pode, tudo Claro. vale. Eu falo muito isso na área da engenharia também. No papel, o papel aceita Aceita tudo. tudo. Castelo, né? Na hora Tranquilo. da gente colocar na prática, é que são elas. Então, a internet ela vem assim, a internet aceita tudo, né? E basta a gente saber avaliar. Então, existem grandes influencers de pouca idade que devem ser levados em consideração pelos jovens, até porque eles falam a mesma linguagem dos jovens, né? Nós não falamos a mesma linguagem dos jovens mais. E é uma linguagem bem bacana até. Eu falo que eu gosto muito da linguagem deles, que é o que me mantém jovem no Sim. meio deles. O diálogo, né? O bate-papo. Não que eu seja aquela. Eu sou conhecida como tia, né? No meu grupo. Não que eu seja aquela tia que vai ficar do lado e vai ser aquela tia loucona tal. Não. Com base, com respeito, né? Com o que eu levo comigo. Mas eu gosto de ser aquela tia jovem que entende o que eles estão falando e sou aquela tia de apoio para o desabafo emocional. Então é assim que eu enxergo esses jovens e o poder desses influencers. A gente tem gente boa influenciando os Não, jovens, com certeza tem. mas que tem que ser levado a sério. Eu vejo isso porque a gente vê alguns acontecimentos trágicos, né? No decorrer desses anos, né? Crianças se suicidando, como você falou, crianças aí, jovens, sendo agredidos até a morte, como um caso recente, e o famoso bullying. Isso é preocupante. E aí, de novo, eu acho que você foi muito feliz no início de tudo sobre equilíbrio emocional. Eu digo isso, eu sempre vou fazer um paralelo com a minha própria experiência. Eu não consigo comparar alguma coisa aleatória. Eu preciso colocar a minha experiência, porque o bullying de hoje, ele talvez seja o mesmo que o meu do passado, ou o nosso do passado. É que talvez a gente tinha mais criancice, mais infantilidade do que hoje. Eu acho que a gente tinha mais casca. Não é criancice, não. Porque eu acho que nem eu, pelo meu sobrenome, Trevisan, eu sempre fui chamada de televisão, né? Pela questão da minha orelha, que ela é
um pouquinho para fora, assim, eu sempre fui vestida como orelhão ou Dumbo, né? Meu nariz que é grande, eu sempre fui a tucana da sala. E quando eu acho que a primeira vez que eu cheguei em casa chorando e falei pro meu pai isso, ele olhou pra minha cara e ele fez assim: só estão fazendo isso com você porque você está valorizando. Então, ou você se olha no espelho e se aceita do jeito que você é e encara como uma grande brincadeira, ou você não vai conseguir sair na rua, porque é o que você tem. E nós não vamos fazer, não vou te colocar em procedimento cirúrgico, colocar sua vida em risco para fazer nada. E na época eu tinha 10 anos. E aí eu cheguei na escola, um amigo meu, conhecido aqui da cidade, olhou pra minha cara e fez assim: e aí, orelhão, vem cá. Eu peguei, estiquei o braço assim pra ele, virei e falei pra ele: eu falei, pode fazer a ligação, tá pronto. É o lado. É o Aí ele lado. olhou pra minha cara e fez assim: ai, perdeu a graça. É, Eu peguei e saí. É bullying? É bullying. Porque o bullying, ele tem aquela questão, né? A pessoa que faz é o engraçadão. Mas quem recebe, se tiver com o emocional desestruturado já, ele não sabe sair da situação. E aí ele vai sofrer ação, vai sair machucado. E hoje nós temos os nossos jovens, eles não falam. Eles não falam, eles não pedem ajuda, eles se maltratam internamente e deixam que os outros maltratem eles fisicamente. ele Chega omite, até a né? Ele agressão omite por ele física. mesmo, sim. Ele omite. Talvez porque se chegar em casa não tem para quem contar, né? Porque o mundo tá todo mundo meio estranho. Ou ele vai chegar em casa e vai falar que tiraram o sarro e um pai vai virar e falar para ele, falar, por que você não se defendeu? Chegar em casa, né, que tem aquele velho ditado que eu escutei muito e ainda escuto nos dias de hoje, isso é muito triste, você apanhar na rua, você apanha em casa quando chegar. Então eu vou contar para quê? Mais uma agressão? Eu já estou sofrendo lá fora. E isso não é legal, né? Só que a gente precisa preparar os nossos jovens, os nossos filhos, para aguentar a tiração de sarro, né? E tirar isso com uma leveza, claro, não pode passar, né? Quando ofende demais, quando machuca demais, a gente tem que buscar ajuda. Mas a gente também não pode achar que tudo é bullying. Exatamente. Porque tudo sendo bullying, a gente não sai mais na rua. E a gente tem que ter aquela pessoa de apoio, seja na escola, seja no ambiente de trabalho, para os jovens aprendizes e tal, que vai ser o nosso apoio. Que é quem vai escutar a gente e te ajudar a achar uma solução para você sair da situação. Né? E com leveza sempre, né? Eu sempre tirei muito, assim, claro, muitas vezes cheguei em casa chorando, chateada, né? Já pedi para fazer cirurgia no nariz, já pedi para fazer cirurgia de orelha, porque era tudo que me incomodava. Me muda inteiro, né? Mas, Não tem. e sempre tive uma postura muito firme do meu pai, né? E, e é isso que eu agradeço, porque ele me preparou muito para mim aguentar o tranco. E hoje eu tenho uma filha que é muito maior que eu, né, de altura, de tamanho, proporção de corpo e tal, e eu falo para ela aguenta, o que você não gosta, você olha no espelho e procura mudar, se for depender de você. Se não depender, entra na brincadeira, você vai ver que as pessoas não vão tirar sarro de você, Elas param, né? mas nunca tire sarro de ninguém, porque você tem que estar sempre se colocando no lugar da outra pessoa. Você gostaria de receber? Se você não gostaria de receber, você não faça, porque é empatia. E a empatia é uma coisa que está acabando no mundo. Ninguém se coloca no lugar do outro. As pessoas simplesmente fazem, falam e atuam sem se colocar no lugar da outra pessoa. Por isso que o mundo está muito individualista. Então a gente precisa mudar isso e a gente consegue mudar isso nos nossos pequenos jovens, que são o futuro, né? Saber que toda vez que você vai falar alguma coisa, que você vai agir, se colocar no lugar de quem vai receber a ação ou receber a fala. Porque essa pessoa pode ser machucada da história. Então, se fosse comigo, será que eu gostaria daquela ação? Então, se você não gostaria, não faça. Não faça para os outros que você não gosta para si mesmo. Então, Exatamente. acho que é por aí. E o bacana disso tudo é que, eu acho que nesse podcast de hoje, acho que a palavra vai ser equilíbrio. Se a gente definir o que a gente conversou hoje, equilíbrio emocional, eu acho que é o parâmetro base para tudo ficar equilibrado mesmo. Não tem muito, né? A gente pegar os nossos filhos e trazer o equilíbrio emocional para dentro quando ele perde fora.
e ao mesmo tempo equilibrar dentro, quando a gente tenta desequilibrar de alguma forma, né? Mantendo aqueles 3 pilares que você falou. Mas agora eu gostaria de fazer uma coisa bem interessante. Tu é coordenadora há quanto tempo? Coordenadora É, há 17 anos, 17 anos. aproximadamente. Então a gente pode falar que pelas suas mãos, ou pela sua visão, ou pelo teu relacionamento, tem umas 2 gerações passando por aí, não tem? Por aí, Por aí, né? por aí já. Por aí. Dentro do ambiente escolar, tem alguns micos, não tem alguns micos, Ixi, já algumas tive situações? vários. É mico comigo mesmo. É esses mesmos que eu gostaria de É saber. terrível. Saia justa, né? Fui dar uma bronca no aluno, uma vez descido rolando a escada inteira. Estabaquei lá embaixo. Tu e o aluno? Tinha uns 5 alunos olhando pra minha cara, não eu sozinha, ainda bem. Porque com esse tamanho todo eu tinha Meu amassado uma Deus criança. do céu. Tinha uns 5 alunos olhando pra minha cara sem saber o que fazer. Eu virei pra eles e falei, pode rir. Primeira coisa, vocês dão risada, que é uma palhaçada isso aqui. Isso aqui é uma Uma palhaçada. jaca que caiu lá de cima. Eles começaram a rir. Tá? Na hora que eu levantei, tinha roxo pra tudo quanto é lado. E a outra foi que eu fui andar na quadra. Eu sempre falei que a minha cabeça e bola não combinam. Ué? Não combina. Porque eu fui andar no palco. Nossa escola tem um palco assim, né? Fica dentro da quadra. E na época não tinha tela, esse palco. E eu fui pegar um objeto lá em cima do palco. O professor de educação física estava dando aula de futebol. Do jeito que o menino foi acertar o gol, ele acertou a minha cabeça. E eu caí desmaiada. Nossa Fiquei Senhora. desacordada uns 3 minutos, mais ou menos. A hora que eu olhei de um monte de criança em volta de mim, já tinham 2 chorando. O menino que me deu o chute, o outro que não agarrou no gol. Tava chorando os 2. Eu olhei pra galera. Eu ainda brinquei com isso. Falei, tá todo mundo reprovado. Agredir a coordenadora. Eu disse, não tia. Eu falei, não, tô brincando, eu tô bem, deixa eu ir embora. Só que eu tava morrendo de vergonha, na verdade, né? Ah, Quando a mas gente faz parte, cai né? e sai dando risada, é uma delícia. Mas quando você desacorda, quando você Desacorda, acorda, é um susto, é um susto. aí eu fui embora pra casa. Mas, nossa, dentre esses tem vários que... Ah, eu imagino, esse universo é um Surreal. universo porque o jovem ele não pensa para falar, né? Ele já fala na Não, lata, ele ele fala na né? Fala na lata. lata e não tem. Mas para a gente finalizar, Paulinho, olhando esse legado para trás, qual qual o sentimento que você tem, e eu acredito que tenha mesmo, de orgulho? Eu acho que é enorme, assim, carinho e o respeito deles para comigo e da minha parte para todos, com todos eles que passaram. Eu falo, eu já mexi com o futuro de muitos adolescentes e crianças, né, que passaram pela minha mão. E eu tenho orgulho de falar que hoje eu tenho todos eles muito bem-sucedidos, né? Tenho alunos formados em medicina, alguns parceiros meus na área de engenharia civil, engenharia e sábado que passou, que a gente teve um evento na escola, eu me senti muito orgulhosa de ver um rapaz dando palestra, sendo palestrante, né? Aos 32 anos ele sendo palestrante me encheu de orgulho, eu dou um abraço nele Claro. e ver ele me chamando de tia. O tia não era tão necessário, né? Mas é um orgulho muito Essa grande. tia É tia eterna, né? é tia eterna. Esse tia, ele tem um suor de amor, carinho, respeito, Tem. né? Eu Ele não me tem, incomodo com esse tia, sim, não. sem Eu acho dúvida. o máximo ver eles. Tem um ex-aluno que hoje é meu colega de serviço, trabalha conosco na escola, sempre teve o sonho de ser professor. E não tem nenhuma vez que ele passa por mim e não me chama de tia. E para mim é um orgulho muito, muito Não grande tenho isso. sombra de dúvida. Eu sou suspeito para falar que eu sou seu fã número 1, né? Então, não tem muito o que dizer sobre isso. Mas, Paulo, eu queria te agradecer, agradecer por idealizar esse podcast, agradecer para que isso seja um fruto de muitas informações que a gente vai passar para esse pessoal que vai seguir a gente. Espero que todo mundo siga. Nos próximos programas, gente, a gente vai citar muito o famoso 3C, tá? Curta, compartilhe e comente.
Nos próximos vocês vão comentar, porque vão comentar fazendo pergunta, debater com a gente. Quem conhece a Paula vai contar alguma coisa que a gente não falou aqui, vai poder falar. E aí eu abro isso daqui, pode ficar tranquilo. Mas isso aqui é a ideia dessa mulher maravilhosa que está dedicando um tempo de mostrar seu conhecimento. Isso na parte da educação. A gente não falou da construção civil, que vai logo depois, tá? Guarde aí que tem novidade. Provavelmente a gente vai fazer uma agenda disso aqui toda semana, lançar aí um podcast com assuntos e convidados, que a Paula vai convidar para cá. Tanto a Paula quanto eu, os convidados vão estar aqui para a gente debater conversas, dar umas risadas, passar informação, e aqui vai ter um pouquinho de tudo, para que a gente possa passar esse tempinho aprendendo, ouvindo, compartilhando. Acho que é muito importante isso. Paula, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Um orgulho bem grande. Me emociono com essa mulher. Essa mulher me deixa meio coraçãozinho assim, ó. Mas faz parte, ela passa uma energia muito boa, né? Então, para quem conhece a Paula, é diferente, é uma coisa diferente. Para quem não conhece, prazer, Paula Trevisan. Obrigado, Paula. Obrigado pelo carinho, pela parceria. E quem gostou, curta, compartilha e comenta. Paula Trevisan, _oficial.